Olá, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu trouxe para a gente dar uma conversadinha para tão falada, mas muito importante, caridade, né? No capítulo 15º do Evangelho, é fora da caridade não há salvação. Então, como todos nós pretendemos e precisamos disso, não custa a gente sempre ficar um pouquinho mais, atentar a alguns detalhes que eu mesma percebi que tinham coisas que iam além da caridade material e da espiritual que a gente tanto fala. Então, afinal de contas, né, o que é a espiritualidade? O que é a caridade? Caridade é uma maneira que a gente tem de se relacionar com os nossos irmãos. E a caridade é baseada na compaixão, na fé, na dó, na pena. E isso tudo vem para nós, chega de uma forma para melhorar o mundo a partir das nossas atitudes. E buscando sempre o exemplo do nosso mestre. A caridade, esse conceito que a gente tem agora, e ela realmente apareceu só com a vinda de Jesus. Que antes da chegada dele, as mulheres eram escravas, os pais tinham direito sobre os filhos, matavam, inclusive, a seu bel prazer. E com a chegada de Jesus e a obediência dele ao Pai, começaram a ver que ele não só falava do bem e de fazer o bem ao próximo, como ele fazia. Ele pregava, mas ele ia para as ações. Ele mostrava como isso deveria ser feito. Então, todos começaram a prestar atenção no exemplo dele e perceber que numa situação uns dias próximos poderiam ser que eles estavam nessa situação e que eles precisariam dessa compaixão dos outros, dessa caridade ou abraço, né? Então, aí que começa nessa percepção que a gente tem hoje de caridade, porque antigamente, antes de Jesus, não se pensava dessa forma, né? Então, com esse exemplo que começou a se pensar de outra forma. O apóstolo Paulo fala que a caridade é a maior virtude, que ela engloba a fé e a esperança, mas que a maior de todas é ela. Só uma ação nossa não nos torna caridosos. A caridade é uma maneira de expressão e é um modo de vida. É o que nos faz uma pessoa caridosa. No momento, você pode não poder dar um pão para uma pessoa, que seria caridade material. Mas a gente pode ter uma palavra amiga, um ombro, um abraço. Porque a caridade em si, ela torna digna a pessoa que é beneficiada. Mas ela também engrandece quem pratica. Principalmente se for no silêncio e no anonimato. Essa é a que tem mais valor. E a gente, então, nessa busca da nossa ser caridoso, o que devemos prestar muita atenção é na maneira como a gente trata os outros. Né? Não só, vai lá, dá um dinheiro, compra um pão e tal, mas não, é uma maneira de viver. Não adianta tu dar um pão, mas por outro lado, não ser caridoso, como muitas vezes agora a gente vê que é o que mais tem em internet, em tudo, tu espalha uma fake news, as pessoas deixam de acreditar, vão ficando desesperançadas, então isso também, não ter caridade também é muito complicado. E que tipos de caridade? Que até então eu nunca tinha pensado nessa outra posição, né? A caridade, segundo Joana de Ângeles, ela é o dar e o dar-se. O dar é a caridade material. É um pão, é um medicamento, é uma roupa, como a gente viu agora, né, com a catástrofe do Rio Grande do Sul, que todo mundo se uniu, teve empatia com todos e dessa forma ajudamos nossos vizinhos, né? Mas o dar-se, esse sim é o mais difícil, que é a caridade moral, né? Que é a gente consolar, ter o ombro amigo, acolher numa situação de abandono, confortar o coração numa paixão perdida, né? Então, esse é realmente o dar, que é o mais difícil, bem mais complicado, esse é mais difícil mesmo. A gente tem muitos exemplos de pessoas caridosas, né? O Gandhi, que deixou tudo em prol da liberdade que ele defendia. A irmã Dulce, que era uma caridosa frágil, não tinha uma cama. Quando ganhava dinheiro para a cama dela, ela dava para os outros. Então ela morreu se doando e sendo caridosa. E sempre o maior exemplo dela é de amor, né?
E um que todo mundo conhece, depois até vou contar uma historinha dele, é Francisco de Assis, que também abriu mão de tudo, do nome, da capa, da roupa, andava nu, pregando também, né, naquela época em que a igreja estava meio desviada, que voltassem para a parte espiritual, né, não só a política, e como eles estavam, né, só a igreja em função de dinheiro e de política. Então ele veio nessa hora para mostrar uma outra forma, né. E o nosso maior exemplo é Jesus, né, que não tinha nada e do nada ele dava tudo. Então o maior exemplo de amor e de caridade que a história já conheceu foi Jesus. O objetivo da caridade não é só, é uma troca, não é só beneficiar o outro, visto que a gente também se eleva e também é beneficiado quando faz o bem. Então é uma troca. A gente com certeza fazendo bem para o outro, não que se espere isso, mas como a energia do cérebro na hora de doar ativa essa parte que também nos dá bem-estar, também faz com que a gente se eleve moralmente também. Essa uma parte que eu falei que eu nunca tinha pensado, né? Se a gente começa a pesquisar bastante daí, e eu nunca tinha pensado nesse ponto, e o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos fala da caridade essencial. Daí eu peço até licença para vocês para ler, porque a explicação depois é bem mais fácil. Em todos os lugares e situações de vida, a caridade sempre é a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio aos enfermos e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamentos constitui uma modalidade santa da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma mesma virtude. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui ao seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternal. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre luzes sublimes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões divinas. Antes, porém, a caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a identificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensamentos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem essa, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, no instante do supremo testemunho da fé, estaremos vazios e deslocados na condição de mendigos de luz. Então esse foi um ponto para mim que assim, a gente sempre pensa em caridade com relação ao outro, né? Mas nunca pensa nessa situação de pensar, do nosso agir e do nosso pensar. Então a maneira que eu quase não gosto de contar história, quem me conhece sabe, né? Que eu prefiro contar história, e eu achei o Haroldo traz, né, essa mesma citação do Emmanuel, e ele traz uns exemplos que eu achei bem interessantes, e com historinha a gente acaba depois gravando mais, né? Então uma delas, ele conta que São Francisco, quando ele começou toda a obra e tal,
No começo achando que a igreja que era para ele edificar era de pedra, depois ele viu que não, que era uma obra muito maior. Abriu mão de tudo, largou tudo, fez voto de pobreza e começou a trabalhar, constituiu a igreja e vieram todos os confrades dele, fez todas aquelas, tentou fazer as transformações da igreja. Ele dizia que por um ato absurdo, como os que a igreja estava fazendo, tinha que ter um absurdo como o dele, de andar nu, de tirar a roupa, de fazer tudo para chamar atenção, para que a igreja voltasse para o caminho dela. E ele, quando estava já próximo, ele sentiu que estava próximo da hora de partir, e ele começou a ficar muito mal, quase que entrou em depressão, e não sabia o que era, e ele já tinha pensado em tudo que podia ser, e não tinha a noção. Ele disse: eu vou conversar com a irmã Clara. E ele foi no convento das Clarissas, e ela recebeu São Francisco. Quando chegou lá, ele contou e tal, que ele não sabia, que ele estava sentindo uma coisa, que ele não sabia o que era. Ela disse: eu sei o que é. Tu é muito apegado aos bens materiais. E todos os confrades que estavam junto com ele, e ele mesmo disse: mas como? Eu apegado a bens materiais? Eu já abri mão de tudo que eu tinha. Ela disse: não, você está achando que a igreja que você fundou, que a igreja é tua. A igreja não é tua. A igreja é a igreja de Cristo. E você está com medo de partir, dos confrades assumirem, então você abrir mão do que é teu para os outros, e ainda assim eles fazerem de uma forma diferente. E a igreja não é tua, é o teu apego aos bens materiais que estão te deixando dessa forma. Então ele aí começou a repensar e realmente viu que nessa trajetória, que ele estava quase em depressão e tudo, que o problema dele era o apego. Então, se ele teve esse problema com apego, fazendo tudo o que ele fez, imagina a gente, né? O que a gente não tem que trabalhar, porque dominar as paixões é bem difícil e bem demorado, né? E essa, então, a hora que chega na hora dele, né, ele vê que realmente precisa começar a trabalhar essa parte nele e que faz parte da caridade essencial, como nos fala, né, Emmanuel? Em outro aspecto, outro sentido de paixão, o André Luiz conta que o Pedro Neves, que existe dos dois lados, né, a caridade como a empatia, que tem aqui, tem no plano espiritual. O Pedro Neves, ele já tinha desencarnado fazia 20 anos. E no plano espiritual ele fazia atendimento fraterno. Então o pessoal chegava da terra, era ele que conversava. O pessoal chegava do umbral, era ele que conversava. Tinha uma voz impostada, conseguia dar conselhos, conversava com todo mundo, conseguia encaminhar as pessoas. Mas chegou um tempo que ele começou a ficar muito quieto. E já não era mais o mesmo, já não queria mais fazer o atendimento. E como ele era uma pessoa muito respeitada na posição que ele estava, as pessoas não tinham coragem de conversar com ele, perguntar o que estava acontecendo. Pois quem fazia o atendimento era ele, né? Só que quem faz o atendimento também precisa, muitas vezes. E aí eles bolaram uma estratégia e chamaram o André Luiz e perguntaram: vamos ver o que a gente pode fazer por ele, você não pode encabeçar aí um grupo, né, de atendimento, para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar. Eles: tá bom, eu vou fazer. Chamou ele para conversar, foram num parque. Como é que tá? Tudo bem. Tudo bem, não sei. E você? O André Luiz disse: eu tenho muita saudade da minha família. Daí disse que ele já tomou a posição de dialogador, né? E você? Não, eu estou bem. Quando o André Luiz falou: não, mas eu sinto falta, não sei o que, ele disse: pois é, eu também. Mas no primeiro encontro, ele não abriu o jogo. Aí marcaram mais um, o André Luiz de novo foi conversar com ele. Disse: tá, qual é o problema? O que está acontecendo? Ele disse: é minha filha está com câncer, ela vai desencarnar logo. Ele disse: mas que bom, ela vai vir para perto de você está preocupado assim? Ele disse: não, o problema não é minha filha, o problema é meu genro. Minha filha, ele trata ela bem e tal, só que assim, ela está em casa, ele está cuidando dela, só que ele levou a amante para casa. Então ele cuida dela num quarto e cuida da amante no outro. Tá, então o que vamos fazer? Então montaram uma estratégia, o André Luiz e outro grupo e tal. Se vamos lá visitar eles, então vamos ver o que está acontecendo com o teu genro. Mas acontece que não é só isso também. Ele agora começou a ir numas boates, aí nos lugar meio duvidoso,
Disse, não, mas vamos tentar então. Ajudava o genro, ajudava a filha, ajudava ele. Disse, então vamos fazer o atendimento. Quando eles resolveram fazer o atendimento, foram no atendimento e era na boate que ele estava frequentando. Chegaram lá, diz que ele já ficou enlouquecido porque viu ele conversando com uma das moças que estavam na boate, já saiu distribuindo soco e coisa e começou a lutar com o cara, que claro que não sentiu, né? Pode ter sentido um mal-estar, né? O máximo que ele ia sentir. E nisso diz que o André Luiz ficou meio, né, também, daí diz que se levantou um espírito de luz e disse, mas o que está acontecendo com você? Ele disse, o que você está vendo nessa situação? Eu sou o anjo guardião dessa casa. Não veja eles como pessoas ruins, eles são espíritos que precisam da nossa assistência. São irmãos nossos que precisam evoluir. E aqui o que está faltando é amor ao próximo. Daí diz que ele, pela primeira vez, depois de 85 anos, que ele caiu em si, que viu que realmente o problema dele era esse e o que faltava era amor ao próximo. E que era o próximo bem próximo, né? Daí eu fui atrás do livro, acho que é Sexo e Destino, se não me engano, não, é outro. Eu fui atrás, não tive tempo de ler, depois eu confesso que eu acabei esquecendo, porque ele não conta, né, o final da história, da filha no caso, né? Então, aí conversaram com ele começou a ver que ele tinha errado, é Sexo e Destino o livro, começou a ver que ele tinha errado e começou a trabalhar isso dentro dele. Porque o que vai abrir mesmo fazer com que a gente faça toda a nossa reforma íntima e tudo, é o amor ao próximo. E esse dentro de casa, às vezes, é o mais difícil, né? Que essa paixão que a gente tem e que não consegue desenvolver, realmente é que precisa do nosso maior empenho, né? Que a gente pode ter muito mérito espiritual, como ele tinha, que ele era o que coordenava essa parte de recepção, mas que a reforma íntima dele tinham coisas que ele tinha deixado meio falhar. Então, a gente precisa sempre fazer com que ver aonde colocar o nosso esforço para que a gente consiga realmente desenvolver e conseguir dominar essas paixões e transformá-las em virtudes, né? Jesus, quando estava também caminhando e foi visitar Marta, daí a Marta e a Maria chegaram, a Maria sentou ao pé de Jesus e ficou escutando o que ele falava, né? As duas eram primas, se não me engano. E aí ela disse, Jesus, onde já se viu, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui, para receber todas essas pessoas e tal, e a Maria está sentada aí, não está fazendo nada, eu que estou trabalhando. Ele disse, não, é que a Maria entendeu o que é o essencial da coisa. Você está muito ocupada com outras atividades que não são essenciais. E nesse momento que precisa parar e escutar o que realmente importa, que é o amor ao próximo. Então os exemplos vêm de muito tempo, né? Bem lá atrás. Mas a gente muitas vezes acaba esquecendo, né? Então a gente precisa, nesse sentido, reconhecer as nossas falhas, porque daí ela viu que realmente ela precisava fazer isso, e dessa forma é muito mais fácil a gente entender as dos outros também, quando a gente trata, né, da mesma maneira que a gente se trata, né? Então aqui a primeira foi do apego, né? Do São Francisco do apego, depois esses dois de amor ao próximo, e daí ele conta também que é outra paixão, né? Que o Santo Antônio, ele resolveu que ele queria ser santo e ele ficou recluso muito tempo e todos os dias, então ele tratava, né, ele queria fazer com que o aperfeiçoamento moral dele fosse mais acelerado, por isso ele se isolou e ele todos os dias de manhã ele ia meditar. Todos os dias o diabo ia lá, o diabo, né, eles diziam o diabo, na época era o diabo, né, um espírito não tão evoluído, ia lá e tinha uma tentação diferente. Todos os dias, ele tentou de tudo, ele tentou sexo, tentou dinheiro, tentou festa, tentou mulher, tentou tudo. E depois de 20 anos, que todo dia de manhã, quando ele ia meditar, o diabo ia lá. Depois de 20 anos, o diabo olhou e disse, não adianta mais, vou embora porque perdi a esperança, não tem mais jeito. Quando ele falou isso, diz que o Santo Antônio caiu de joelho e disse, meu Deus, agora então eu sou um santo. Aí o diabo voltou, né? Voltou em cima do orgulho dele e fez com que voltasse tudo de novo, né? Que ele precisasse cuidar de toda a mesma evolução.
Então, essa questão de dominar as paixões, que o que ele fez? A paixão que te faz ser um santo é a mesma que te mexe no orgulho. Só se a gente só tem que direcionar para o lado certo, que é como diz Kardec, né? Que o domínio da nossa paixão é como um cavalo indomado, que a nossa finalidade não é matar o cavalo, a nossa finalidade é educar e fazer com que a energia dele siga para onde se deseja, porque o cavalo fique mansinho e a gente, para que a gente consiga transformar as nossas paixões nas nossas maiores virtudes. E é demorado, não é rápido, não é fácil, é um caminho muito lento, que muitas vezes as outras pessoas nem percebem. A gente demora. Então, assim, muitas vezes a gente começa perdoando o cara que corta a tua frente ali na sinaleira. Daí, primeiro a gente xingava. Agora a gente já começa, né? Tá com pressa, né? Deixa ele ir. E aí, aos pouquinhos, né? Ninguém é igual uma maratona. Ninguém começa com uma maratona de 40 quilômetros. Começa né? No segundo, daí depois vai evoluindo. Então, realmente, é uma prática constante. E que todos os dias a gente precisa lembrar disso, né? Então, fazendo um comparativo de todos os outros, né, do Santo Antônio, que o crescimento dele, ele desviou também. Todos eles, essa energia foi desviada ou para o orgulho, ou para o apego, e tinha que resgatar de volta, como do Pedro das Neves, que bem no fim virou um vulcão, né, dentro da boate, fazendo toda aquela confusão. E a caridade, ela tem várias faces, e nenhuma compete com a outra, tanto a material quanto a essencial, quanto elas são todas faces de uma mesma virtude, e que podemos sempre aplicá-las em várias situações, em todas as situações, né? Não existe uma disputa entre elas. E Desculpa. A virtude é o resultado de experiências incontáveis, repetidas e relembradas todos os dias. Então a gente tem que cuidar porque é muito fácil a gente se desviar. Quando a gente vê, volta, porque é fácil, é igual concentração. Quando tu vê, tem que puxar de volta. Que realmente é uma maratona, né? Tem que começar aos pouquinhos. E o Chico comenta que o Emmanuel dizia para ele que a gente se decepciona e que a gente também aí acaba caindo nessas situações porque a gente espera demais dos outros, porque a gente faz a nossa parte, que é a retribuição, e em algumas situações a gente espera que os outros, pensa que os outros são anjos, quando nem a gente né? Então a gente precisa trazer um pouco disso para a gente tratar os outros como a gente gosta de ser tratado, né? Porque senão a gente acaba deixando a generosidade de lado e tal. Então, se a gente entende essa questão, se conhece os nossos limites, é muito mais fácil a gente entender os limites dos outros e agir de uma forma mais natural, né? Sendo mais caridosos. Todos as virtudes que se englobam, porque a maior é a caridade, né? Os verdadeiros seguidores do Mestre, eles são reconhecidos pelos seus atos, mas aqui são reconhecidos pela maneira de ser, pela maneira de tratar os outros, pela maneira de conduzir a vida, pela maneira de pensar, e se tornando caridosos dia a dia, né? Não apenas dar um dinheiro para comprar uma cesta básica e esquece da caridade moral, esquece da caridade essencial, então as coisas vão ficando de lado, né? A Joana de Ângeles fala que a caridade é uma sublime fragrância que perfuma primeiramente o frasco de quem transporta isso na intimidade. Então é aquela questão, né, que a gente faz o bem, mas indiretamente acaba sendo beneficiado e a nossa evolução também, a iluminação e a nossa evolução acaba se acelerando em função disso, né? Eu gosto muito do Paulo apóstolo, né? E a caridade, segundo Paulo, essa também eu tenho que ler, porque essa eu não consegui decorar. A música a gente sabe, né, um pouco, mas aí todo o texto não, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, que a maior delas é a caridade. Que é isso, né? Que lá no começo a gente já comentou e que a caridade engloba todas as outras. A questão do amar ao próximo como a si mesmo, o Haroldo comenta e realmente eu acho que como ele traz todos os outros junto, que é o mais difícil da gente conseguir introjetar e que é o mais difícil da gente conseguir tornar no dia a dia, na nossa vida, né? Porque você precisa primeiro, você precisa reconhecer que existe outro, que não é só o eu. Então é um trabalho muito grande da gente saber que não é tudo como eu quero, do jeito que eu quero, tudo para mim, porque tem o outro. Aí depois vem o amar a você mesmo. Porque se você não se ama, não se trata como tinha ali, não consegue se tratar com bondade, não consegue aceitar que a gente erra, que a gente precisa às vezes voltar atrás, a gente não vai ter essa gentileza com os outros, se a gente não tem com a gente. E aí depois desses dois passos bem difíceis, a gente precisa amar o outro. Porque é a única maneira que a gente vai conseguir a salvação da caridade, que é quando tudo deixa... Se a gente não consegue desenvolver toda essa parte, a gente vai chegar lá. Mas muito demorado, muito doloroso, tanto a evolução da gente espiritual vai acontecer. A gente vai chegar lá, mas para a gente conseguir chegar um pouquinho mais rápido, para a gente deixar de falar sempre no eu e conseguir achar o nós, se não tiver isso, se a gente não conseguir amar o próximo como a nós mesmos, vai demorar muito mais. Então, o que a gente precisa realmente é prestar atenção nesse fato, né? E o Divaldo tem um texto também que eu achei bem interessante, que ele fala que quando as criaturas compreenderem que somos interdependentes umas das outras, que a solidão, a distância entre os seres humanos são estados patológicos ou filhos rebeldes da ignorância, assim como do orgulho vão. Desaparecerão as diferenças de classe, as presunçosas manifestações de preconceito de qualquer natureza, porque todos serão vistos como irmãos, em estágios diferentes de evolução, todos trabalhando para sua ascensão moral e construção do mundo de legítima fraternidade. A evolução do pensamento, nas suas manifestações éticas, culturais, científicas, civilizatórias, tem como alvo a união de todas as criaturas, mesmo animais e vegetais em harmonia, que se pode considerar sinfônica, pois que cada qual, como se fosse um instrumento musical, é indispensável, portador de importância igual a todos os demais. Qualquer expressão restritiva na conduta humana em relação ao seu próximo é atraso moral que a caridade corrige. Então, todas as outras, né, a gente consegue, sendo caridoso, a gente acaba chegando nesse final, né? E não importa quantos erros a gente já cometeu, quanto lento seja esse nosso progresso, importante que a gente está no caminho, né? Num sábado, né, de tarde, meio friozinho, todo mundo aqui, então já estamos buscando, né? E tentando, e importante a gente não desistir. Assim a gente vai desenvolvendo as nossas virtudes
e dentre elas a mais importante, que é a caridade, né? Então que a gente possa estar sempre conectado, que a gente lembre cada dia um pouquinho, que a gente tente mudar mais alguma coisinha no nosso dia a dia, levar essa teoria, essa vivência do mestre para a nossa prática e que possamos ser mais irmãos e que possamos continuar nessa caminhada, cada dia com mais afinco, tentando melhorar, nem que seja um passinho de cada vez, mas um dia a gente chega lá. Terminei um pouquinho antes, contei menos história hoje. Obrigada pela presença de vocês, que possam ir para casa todos um pouquinho melhor do que quando chegaram. Da outra vez eu conto mais historinha. Obrigada.